Eu raspei o cabelo da minha filha como uma forma de punição. Eu sei que isso vai gerar muito comentário negativo, ou não, né? Não sei se alguém vai entender a minha parte também. Mas eu resolvi trazer a minha história pra você. Eu sou mãe solteira, eu me separei do meu marido quando a minha filha tinha apenas 3 anos de idade. Eu peguei uma traição dele. A partir daí, nós dois não continuamos mais juntos. E ele mesmo me ajudando ali, né? Com a parte que ele tem que fazer financeiramente, tudo. Ele nunca foi um pai muito presente. Então sempre foi eu por ela. E a minha filha, ela sempre, assim, sempre foi uma criança muito dócil. Eu sempre fiz de tudo pra ela, sabe? Eu tentava mostrar pra ela o que é certo, o que é errado desde muito nova. Acontece que quando ela estava ali com seus 7 anos de idade, a minha filha, ela começou a ficar muito revoltada com a vida. Principalmente quando tinha os eventos na escola, assim, do Dia dos Pais, ou que os pais mesmo estavam ali presentes, que ela via ali os pais das amigas dela estando lá e o pai dela não tava nem aí. Eu também, assim, nunca trouxe ninguém pra nossa vida pra ter uma figura paterna, porque eu não me relacionei com mais ninguém. A minha vida sempre foi pra ela, sabe? E justamente nessa idade, ela começou a me dar muito problema, principalmente na escola, assim, mas muito problema mesmo. Era briga, ela brigava com a professora, ela brigava com os coleguinhas, ela zombava das colegas. E o tempo inteiro ali falando pra ela que não tava certo aquilo. Até que um amiguinho da escola dela descobriu ali que ele tinha leucemia. E assim, foi algo que mexeu com todo mundo, sabe? Com as crianças, com os pais. Porque ele também sempre foi um aluno muito querido lá. E a mãe dele continuou levando ele ali na escola, porque ali na escola ele tinha todos os amiguinhos dele e ele falava que aquilo fazia ele se sentir feliz. Então mesmo quando ele começou o tratamento, ele ia pra escola, né? Mas lógico, com o tratamento ele acabou ficando careca, sabe? A sobrancelha ele nem tinha mais. E a minha filha, por mais que ela tava nesse episódio de dar muito trabalho na escola, ela nunca havia sido maldosa com criança nenhuma, sabe? De fato maldosa. Só teve um dia que a diretora me chamou pra conversar e eu não aceitei a atitude que a minha filha teve. Ela falou assim que a minha filha, ela começou a dar apelidos pra esse menino que estava doente. Apelidos assim, horrível, que eu não sei de onde surge na cabeça de uma criança chamar outra criança disso. Que inclusive o menino que tinha de alegria ali ir pra escola, ele já não estava querendo mais ir, que os pais estavam super chateados. E quando ela me falou tudo aquilo, eu não aceitei. Aquele dia, na hora que eu peguei a minha filha da escola, ela achou que eu já ia chegar e brigar com ela de cara. Eu peguei ela, nós saímos, nós fomos pro shopping almoçar. E depois que nós almoçamos, eu parei numa loja e comprei aquelas maquininhas de barbear masculina. Minha filha até perguntou, né, pra que isso? Eu falei que era para ensinar uma lição pra ela, mas eu acho que não caiu a ficha dela ali naquele momento. E na hora que nós chegamos em casa, eu falei pra ela sentar e eu olhei pra cara dela e falei assim: você tá zombando de uma criança que está doente. Uma criança que ela está indo pra escola porque até então era a única coisa que deixava ela feliz. Em isso, ele quer mais por conta de você. E ela só olhou pra mim assim, gente, eu não entendo como uma criança de 7 anos consegue isso. Mas ela olhou pra mim com uma cara de cinismo e falou assim, ela olhou pra mim com uma cara de cinismo e falou assim, mas ele tá feio mesmo. Você já viu o jeito que tá aquela cabeça dele? Parece um ovo. Na hora que ela falou aquilo, eu fiquei cega, sabe? Eu não aguentei. Eu comecei a cortar o cabelo dela, né, com a tesoura. E nisso ela já começou a chorar, a gritar, saindo dali, pedindo pra eu parar. E na hora que eu vi que ela tava se debatendo, eu amarrei ela. Eu acredito que os vizinhos, né, ouvindo o grito ali, eles começaram a chamar no meu portão, mas eu não atendi. E nisso eu fui e comecei a passar a maquininha no cabelo dela. Aí até que então uma vizinha que eu tinha mais intimidade, né, meu portão ele tava aberto, ela pegou e entrou. E ela começou a gritar pra eu parar. E ali eu só falava, ela vai aprender a nunca mais, né, zombar das pessoas que têm algum problema de saúde. E eu raspei a cabeça da minha filha. Naquele dia a polícia foi chamada pra mim, naquele dia o conselho tutelar foi acionado. E quando a conselheira olhou pra mim, né, falou que eu não podia ter feito aquilo, eu só falei pra ela, então levo pra você e ensina de outra forma. Porque eu prefiro que eu ensine ela a não fazer isso com os outros do que ela ser corrigida pela polícia lá na frente. E sim, eu fiz ela no dia seguinte na escola com aquela cabeça raspada. Chorou, ela não queria descer do carro, mas eu fiz. E quando ela chegou na porta da escola, as crianças, por incrível que pareça, elas não riram dela. Elas ficaram meio que em choque, né? O menino, inclusive, tinha ido nesse dia, eu vi ele entrando, eu só olhei pra ela e falei, você já sabe o que fazer. Nesse dia, a diretora me chamou pra me corrigir também, e eu falei pra diretora a mesma coisa que eu falei pra conselheira. A diretora falou que ela chamou o amiguinho e pediu desculpas pra ele. E depois disso, eu entendi a minha filha, né? De não estar querendo ir pra escola. Eu conversei na escola, principalmente porque na idade dela eles não estavam aprendendo muito, era mais o convívio mesmo, né? Então ela ficou um período sem ir pra escola, até o cabelinho dela começar a crescer de novo. Quando começou a crescer, ela mesma me pediu pra voltar pra escola. Mas eu não sei se a minha filha vai carregar algo negativo ou se ela realmente aprendeu depois disso, sabe? Mas ela mudou, pelo menos nesse momento, comigo. Ela voltou a ser uma criança dócil, tanto comigo quanto com as outras pessoas. Mas assim, depois disso eu sou julgada por muitas pessoas, tanto por amigos quanto pela família. Algumas amigas perguntam se eu não tenho medo dessa menina às vezes crescer planejando algo contra mim. Eu falo que eu não tenho medo, né? Eu corrigi da forma que eu achei que era correta. Hoje eu trouxe a minha história, inclusive porque eu ouço muito isso, eu ouço as pessoas falando que eu fui muito radical. Então eu queria a opinião de vocês se eu realmente fui muito radical assim, se eu realmente posso ter causado um trauma nela, porque naquele momento foi a forma que eu achei mais correta de mostrar pra ela que o que ela tava fazendo não era certo, sabe? De colocar ela na situação daquela criança. A criança, ela segue em tratamento, mesmo porque isso não faz tanto tempo que aconteceu. Ela tá na fase aí de doador. Se Deus quiser, vai sair dessa. Se Deus quiser, ele vai se curar. E eu espero do fundo do meu coração que a minha filha um dia entenda que eu só fiz isso pra mostrar pra ela que ela não pode fazer o que ela tava fazendo com esse menino. E é isso. Essa é a minha história.